Em nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Mediunidade e Sintonia e tem por título Árvores Humanas. O texto evangélico ante a luz da doutrina espírita não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Com muita propriedade reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. E sabemos, à saciedade, que as árvores produzem segundo a própria espécie. Não vivem sem irrigação e sem adubo, entretanto o excesso de uma e outra pode perdê-las. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos. Contudo, obrigam-se a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. São abençoadas por ninhos e melodias de pássaros antigos, todavia suportam pragas que, por vezes, lhes carcomem as forças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhe furtam lascas e flores. Registram a gratidão das almas boas que lhes recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quantos lhes tomam a golpes de violência ramos e frutos. E conquanto estimáveis aos pobicultores que lhes garantem a existência, são submetidas por eles mesmos a poda criteriosa e providencial com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Assim também são os médios da terra postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que, semelhantes às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, elevam-se em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Texto espetacular comparando médium a uma árvore e mostrando para a gente que a árvore precisa de auxílio para se desenvolver, mas ao mesmo tempo precisa também estar buscando o seu progresso, a sua evolução através do esforço e através da vontade. É um capítulo bastante interessante para a gente estudar com relação à mediunidade, como é que acontece esse intercâmbio com os espíritos, porque quem está do outro lado da vida tem a consciência de que ainda não é um espírito superior ou espírito que já atingiu todos os graus da perfeição. E quem está aqui encarnado ainda também é aquele espírito que ainda está exilado num mundo de expiações e provas. Tem muitos problemas. Ou seja, resumindo, eu estou querendo dizer que em mundo de expiações e provas, tanto os espíritos desencarnados como os encarnados não chegaram ainda no ápice da evolução espiritual. Uma vez nós recebemos uma mensagem de um querido amigo, Dr. Adolfo Pozzoli, e foi muito marcante, por isso a gente repete bastante essa frase. Ele fala para a gente assim: a diferença da gente que está aqui desencarnado trabalhando com vocês e vocês que estão encarnados é que a gente não perde mais tempo no mal. O dia que vocês pararem de perder tempo no mal, vocês vão ficar igual a gente, só resgatando e consertando coisas, equívocos que a gente praticou no passado. Mas pelo menos o saldo, cada vez que a gente vai fazendo isso, o saldo devedor vai diminuindo, não aumentando ainda quando a pessoa perde tempo no mal aqui enquanto está encarnado. O Emmanuel várias vezes deixou mensagens nesse sentido também. Aliás, eu gosto sempre de deixar anotado que o Emmanuel usa muito a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Fala, estamos todos com dificuldade, estamos todos no processo evolutivo, ele se inclui também. Mas quando a gente faz essa aliança com esses espíritos, é bom deixar bem claro que eles, sabendo que nós não somos perfeitos, eles conseguem traçar uma linha de como podem acontecer os ataques, como acontece a praga com a árvore, no exemplo do Emmanuel. Então eles começam a estudar a gente, e até mesmo por afinidade, a lei de afinidade faz com que ele se aproxime mais daqueles que ele tem uma sintonia melhor, tem uma sintonia de gostos, enfim, de metas. Então o espírito faz uma amizade comigo, assim como a gente tem amizades aqui entre os encarnados. E ele sabe aonde eu estou propenso a cair, onde pode ser minha queda moral, onde eu posso ter problema na vida material, ele sabe disso. Então ele começa a cuidar da gente, mesmo a gente tendo os nossos defeitos, porque olha bem que interessante, né? Uma vez nós recebemos uma mensagem do Dr. Herman,
do Centro Espírita Leon Denis, em que, na mensagem, ele dizia que a cada 10 anos de trabalho mediúnico, uma nova porta se abre, e conforme essa porta da sensibilidade vai se abrindo, o médium no início ele sente o peso e ele leva um tempo para se adaptar. Então ele está querendo dizer o seguinte: eu comecei a trabalhar mediunicamente, estou fazendo minha disciplina, estou fazendo meu estudo, estou fazendo meu trabalho de reforma íntima, vigiar e orar, e vou trabalhando durante 10 anos. Quando abre um pouquinho mais a porta, a sensibilidade aumenta, e quando aumenta a sensibilidade, as pragas também, que dão na árvore, elas podem chegar também de maneira mais agressiva. Então a gente começa a sentir um pouquinho mais o peso, e aí nesse momento esses amigos nossos estão aqui do nosso lado nos tutelando, nos ajudando também, mas contando com a nossa participação também. Então você percebe que o Emmanuel diz aqui o tempo todo no texto, né, que precisa sim de ajuda, de poda algumas vezes, né, quando ele vem falar que com quanto estimáveis a esses pomicultores, que lhe garantem a existência, são submetidos por eles mesmo a poda criteriosa. Eles também podem estar trabalhando o nosso gênero de prova aqui, mas a gente precisa buscar o nosso rendimento. Mas é legal a gente ter essa ciência desse intercâmbio, porque, gente, é só a gente começar a se imaginar do outro lado, né? A gente está desencarnado, contando com alguém que é encarnado, sabe qual é o defeito dele, sabe onde ele tem que cair, vai tentar ajudar ele, mas vai ter coisa que não vai ter jeito, ele não é perfeito, por isso que ele está aqui no mundo de expiações e provas. Quando ele cair, eu vou tentar estar do lado dele para ajudar a se reerguer, para poder levantar a cabeça e continuar seguindo. E um dos textos maravilhosos do Emmanuel que a gente leu desses anos é um texto que fala: quando você se disciplina no trabalho, parece que uma luz vai vergastando você por dentro, procurando tudo quanto é sombra para poder ir eliminando aos poucos. A gente sabe que a natureza não dá salto, mas a gente sabe que aquilo vai sendo trabalhado aos poucos. São eles, os espíritos, que vão vendo e vão nos ajudando. Então, olha, vale a pena a gente ler de novo esse texto, porque as árvores são abençoadas por ninhos e melodias de pássaros amigos, todavia suportam pragas que, por vezes, lhe carcomem as forças. Vão registrar a gratidão das boas almas que lhe recolhem o favor e utilidade, mas aguentam o assalto de quantos lhe tomam golpes de violência, ramos e frutos. É exatamente isso que vai acontecer aqui com a gente na Terra. Ninguém vai conseguir fugir dessa regra. Quanto mais a gente mergulha no trabalho, mais a gente vai se tornando meio que diferente do restante das pessoas, porque a gente começa a perdoar coisa que as pessoas não perdoam. A gente começa a descobrir que tudo é lícito, mas nem tudo convém, e as pessoas estão cobrando que você ainda mantenha os mesmos comportamentos que você mantinha antes. Você vai tendo algumas incompatibilidades, mesmo que você desenvolva o amor, as pessoas não compreendem direito o que está acontecendo contigo, e você vai começar a ficar meio que isolado. É claro que chega ao ponto, assim, né? Eu vi uma frase do Divaldo Pereira Franco recentemente, né, um pouquinho antes dele desencarnar, ele dizendo que todo cristão tem um determinado momento que ele vai viver o holocausto. Eu falei: meu Deus, mas a gente precisa passar por isso? Precisa, porque vai ser a prova que você vai dar se você aprendeu mesmo, você conviveu num meio completamente antagônico, completamente contrário às suas forças, e mostrar que você está firme, porque você está firme na fé mesmo. Então a vida do Cristo ainda é motivo para a gente estudar durante muito, muito, muito tempo. Como é que um ser consegue vir para cá para a gente, não se contaminar em momento nenhum com as nossas deficiências, se manter sereno e equilibrado, e sem cobrança, sem condenação, simplesmente explicar para a gente: ó, você está sofrendo por conta disso. Essa aqui é a lei. Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. É espetacular isso. E os espíritos vão fazendo isso também com a gente, a menor grau, assim como um pai ou a mãe faz com os filhos, eles fazem com a gente também que está aqui encarnado, e assim a gente vai procurando utilizar a mediunidade da maneira correta, e a maneira mais correta, mais segura, a gente vai encontrar lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar de mediunidade gratuita, o texto começa assim: os apóstolos, né, os médios da antiguidade, né, também receberam gratuitamente o dom da mediunidade. Para que serve a mediunidade?
para a instrução dos homens, fortalecer a sua fé e desenvolver a esperança neles. Para isso é que serve a mediunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.